Bom, em primeiro lugar, eu realmente não vou, eu me recuso a apresentar o Rui Castro e a Heloísa Seixas. Ele não precisa de apresentação. Eu só... Não precisa, vocês já são conhecidos. Então, eu já vou direto na primeira questão, que é, eu queria, como o tema é a viagem, né? Eu acho que viagem pode ser entendido de uma maneira bastante ampla, eu queria começar isso, dizer, como foi a viagem de vocês até a literatura inicialmente? Eu vou começar com a Heloísa. Heloísa, como é que foi a sua viagem até a literatura? Bom, boa noite. Estou aqui em Araxá pela primeira vez, acabei de chegar e estou naquele hotel maravilhoso, o grande hotel, né, que já me falaram que é mal assombrado. Então, eu já estou animadíssima, porque eu adoro fantasma. E, claro que a minha viagem à literatura foi uma história de assombração. Eu fui amamentada com histórias de assombração, então vocês não reparem. A minha avó, que me contava histórias quando eu era criança, era quase sádica. Então, ela botava as criancinhas em volta dela à noite e contava histórias terríveis de assombração. E eu adorava isso. E muitos anos depois, quando eu escrevi meu primeiro livro, que foi o livro de contos Pente de Vênus, Histórias do Amor Assombrado, eu dediquei a ela, a minha avó. E o meu pai também adorava histórias do Edgar Allan Poe, que ele lia para nós quando nós éramos crianças. Então, eu já entrei no mundo da leitura, da literatura, da história, através da assombração. E talvez por isso, não sei, eu passei a vida inteira trabalhando com palavras, mas eu era jornalista e tradutora, não pensava em ser escritora, até que, com 40 anos, eu, de repente, comecei a sentir uma vontade de escrever. E foi realmente uma coisa assim tão avassaladora e quase doentia para mim num primeiro momento. Depois as coisas se acalmaram, eu passei a ter uma relação mais serena e talvez até um pouco mais racional, né, com a literatura, com a escrita, digamos assim. Mas no começo, realmente, os primeiros momentos, foi uma coisa assim que me deixava com a sensação de que eu estava vivendo uma experiência transcendental, sabe? Eu acho a escrita um tipo de atividade, um mundo muito misterioso. Eu não estou falando de coisas do outro mundo, de coisas assombradas no sentido fantasmagórico, não. Estou falando assombradas no sentido de sombra, mistério, desconhecido. Porque eu acho que quando a gente escreve, principalmente ficção, a gente, às vezes, escreve coisas que vão acontecer depois. A gente escreve coisas que a gente não queria escrever. Mas todo mundo que escreve vive essas experiências. O Rui, quando começou a fazer também umas experiências em ficção, ficou ele próprio surpreso como os personagens tomavam decisões, o que é uma coisa que às vezes nos assusta. Eu já tive um livro que eu tinha uma personagem que eu não ia com a cara dela, e eu decidi tirar ela do livro, no começo do livro que eu estava escrevendo, e ela voltou e foi crescendo na história e acabou virando o personagem mais importante do livro. Eu acho isso muito assombrado e muito assustador. E essa coisa de adivinhar coisas é pior ainda. Eu acho que dá até uma inquietação maior. Eu tenho inúmeras histórias assim, mas tem uma que me marcou muito, que aconteceu com o Coni, o grande escritor Carlos Heitor Coni, que todos vocês conhecem. Quando eu comecei a escrever, e escrevi justamente esses contos que comporiam o meu primeiro livro, Pente de Vênus, eu, através do Rui, que conhecia ele, eu não o conhecia,
consegui uma brecha para deixar os meus manuscritos, né, os contos, para que ele lesse e fizesse um comentário, né? Ele, como um grande escritor, na época, um grande escritor do passado, que isso aconteceu antes dele escrever o Quase Memória, portanto, numa época em que o Coni estava desaparecido como escritor, que ele ficou 22 anos sem escrever. Mas, para mim, não importava, porque eu tinha lido os livros antigos dele e eu admirava muito. Então, os meus originais foram deixados lá na portaria dele, e ele gostou muito. Eu fiquei super feliz, e ele quis me conhecer. Acontece que, entre as histórias do Pente de Vênus, tinha um conto chamado Pantáculo, que era o personagem principal, era um escritor que estava sem escrever. E eu, na minha cabeça, pensei no Coni ao fazer aquele conto. Mas, claro, que o conto recuava no passado e ia para a infância desse suposto escritor, e aí eu inventei tudo. Bom, aí o Coni quis me conhecer. Sentou comigo num bar, num lugar onde nós fomos, e ele falou: olha, gostei muito dos seus contos e tal, vou escrever, inclusive, a orelha do livro. Se ofereceu para escrever a orelha do livro, eu já fiquei super feliz. Mas tem uma coisa que está me intrigando. Eu me reconheci em um dos contos. Aí eu fiquei super sem graça, porque era apenas um escritor que tinha parado de escrever, estava com um bloqueio de escritor. Eu não via naquele conto nada que pudesse ser tão parecido assim com o Coni. Como é que ele tinha se reconhecido? Aí eu, muito sem graça, falei: mas qual foi o conto? Ele falou: Pantáculo. Eu falei: eu não me lembro o que eu falei, balbuciei alguma coisa, sem graça, né, que eu não conhecia ele, estava com medo dele estar achando aquilo um desaforo. Aí acontece que, quando eu escrevi e que eu inventei a infância do escritor, eu botei um menino muito solitário que tinha vergonha de chorar na frente dos outros e que, quando chorava, se enfiava debaixo da mesa de jantar, que tinha sempre uma toalha rendada, e chorava debaixo da mesa. Só que aí o Coni virou para mim e falou assim: mas tem uma coisa que eu não entendi. Como é que você descobriu que eu entrava debaixo da mesa e chorava? Então, eu acho isso. A literatura é uma viagem deliciosamente assombrada. E você, Rui? Obrigada. A escrita realmente é uma... Boa noite a todos, prazer estar aqui em Araxá, também pela primeira vez. Também encantado em estar no Grande Hotel, não pelos fantasmas, mas porque me parece que foi o hotel que hospedou a seleção brasileira em 58, quando ia disputar a Copa da Suécia, né? Ficaram lá um mês e tanto, e eu sei dizer até hoje o nome dos 40 jogadores que se hospedaram lá, tiveram que cortar 18. A viagem dele é outra, né? Cortaram 18, só puderam ir 22, mas os 40 que estavam lá eu sei até hoje. Mas a Heloísa estava falando da escrita como uma viagem ao desconhecido, né? Eu concordo plenamente com ela, embora eu veja esse desconhecido de outra maneira. É aquilo, você começa a escrever, você pode até ter, tanto faz, ter ficção ou não ficção, pode estar fazendo uma crônica de jornal ou uma biografia, tanto faz, eu acho. Você pode saber mais ou menos como você vai começar o seu texto, mas às vezes você não sabe como ele vai terminar, né? E você pode ter talvez uma ideia de como você vai terminar, mas no meio do caminho alguma coisa acontece com aquele texto, né, com a escolha daquelas ideias, daquelas palavras, que te desvia do seu plano original e te leva para outro caminho. Então, não deixa de ser realmente uma viagem, né? Há um mundo desconhecido formado de palavras, de ideias e de conceitos, né, que te toma a cabeça, te domina e te leva, né? Eu tenho essa experiência. A biografia, por exemplo, é uma coisa
muito planejada, evidentemente. Quer dizer, a biografia não admite muito, não admite nada, né, de acasos, ou seja, você está preso a um personagem que você leva anos investigando, você se muda para a vida dele e você narra aquela história através das centenas de entrevistas que você faz com outras centenas de fontes, etc. Ou seja, você está muito, muito preso à vida de uma pessoa. Você sabe que essa pessoa já morreu, no caso, sei lá, do Nelson Rodrigues, do Garrincha, da Carmen Miranda. Quando eu comecei a fazer, eu sabia que eles tinham... Claro, eu fiz muitos anos depois que eles morreram. Mas você nunca sabe o que vai acontecer no meio do caminho com certas informações que você recebe e você descobre e que te surpreendem de tal maneira que mudam inteiramente até a sua visão do personagem, né? Isso aconteceu, por exemplo, no caso do... Quer dizer, é sempre uma informação relativa à vida do seu personagem que você não sabia, informação essa que você nunca viu em letra de forma publicada por ninguém, e você fica até espantado. Mas como é que ninguém nunca soube disso, né? É uma coisa fabulosa. Quer dizer, faz parte dessa viagem. Para dar 2 exemplos, né, no caso do livro do Garrincha, a descoberta de que o Garrincha era de descendência indígena, né? Quer dizer, isso alterou completamente toda a visão que eu tinha do Garrincha, e, a partir daí, muitas informações que eu tinha referentes à maneira como ele foi criado, pela família dele, etc., passaram a fazer sentido, né? Uma delas, por exemplo, o fato de que a família dele, a mãe dele, dava para ele tomar quando ele era bebê, né? Quer dizer, toda criança chora, tem dor de ouvido ou coisa parecida. A mãe dele dava ao bebê Garrincha uma mamadeira contendo cachaça, mel e canela em pau, né? Para ver se ele sossegava. É claro que um torpedo desses não é criança que não sossega, evidentemente. Aí eu descobri que isso era uma tradição da tribo Fulniô, que é uma tribo que existe até hoje, na fronteira de Alagoas com Pernambuco, por acaso até naquela região ali do Graciliano Ramos, né, que essa tradição dessa mamadeira, essa composição da mamadeira, que eles chamam de cachimbo, é uma coisa que vem desde meados do século XIX, pelo menos, na tribo Fulniô, e que, décadas e décadas depois, né, acabou chegando aos hábitos da família do Garrincha, que já tinha perdido já 99% da sua memória indígena, né? A irmã do Garrincha tinha uma vaga ideia, porque nós somos descendentes de índio, é o que ela dizia. Eu dizia, mas tem certeza, dona Rosa? É o que a minha família sempre falou, mas qual tribo? Não sei. Ou seja, aí parava por aí o conhecimento dela. Mas uma série de hábitos familiares deles tinha a ver com os hábitos dos indígenas, do Fulniô. Outra informação também que alterou completamente a minha busca, a minha investigação pela Carmen Miranda, foi a descoberta de que ela morou no bairro da Lapa, no Rio, dos 6 aos 16 anos. Quer dizer, os 10 anos mais importantes da infância, adolescência da jovem Carmen foram passados num bairro que estava se transformando, né, de maneira revolucionária, deixando de ser um bairro católico, né, com convento, com colégio de freiras, com seminário, com igreja, etc., para se tornar o centro boêmio do Brasil, por excelência, né, habitado e frequentado, né, por políticos, empresários, boêmios, jornalistas, escritores, cantores, garçons, donos de bordel, prostitutas, motorista de táxi, engraxate, vendedor de bilhete de loteria, bicheiro, enfim, toda essa fabulosa fauna humana foi com quem a Carmen, a menina Carmen Miranda, conviveu dos 6 aos 16 anos, e foi dali que ela extraiu toda aquela malícia, picardia, gírias, né, a maneira de encarar as coisas, e isso formatou a sua maneira de falar, né, que era muito característica, e foi com essa maneira de falar que ela, aos 20 anos de idade, estreou como cantora, sem nunca ter tomado um minuto de aula de canto na vida, e levou para a maneira de cantar a maneira de falar que ela aprendeu na Lapa, e, com isso, ela inventou a maneira brasileira de cantar, que até então era completamente italianada, né, tipo ópera e opereta. A Carmen cantou como uma menina brasileira, carioca,
1929, cantaria. Ou seja, então você pensa que você domina mais ou menos as grandes linhas da vida do personagem que você vai biografar, e no meio do caminho você leva uma surpresa dessa, o que eu definiria como fazendo parte dessa viagem ao desconhecido, que acontece mesmo quando se faz uma biografia, que é uma coisa que tem que ser muito controlada pelo autor. Agora, eu queria, Heloísa, que você é uma das poucas e raras autoras que experimenta os mais diversos gêneros e consegue ser boa em todos eles. É verdade, e é raro. E é raro. Né? Por exemplo, tem ficcionistas que fazem poesia, mas é uma poesia mais... Ou poetas que fazem ficção, mas você consegue, digamos assim, passear por vários gêneros. E eu queria saber exatamente isso, assim, quando que você é o quê? E como que você se comporta como o quê nesses diversos gêneros? E aí, Rui, você podia pegar carona e falar exatamente como você, biógrafo, cronista, passa para ficção e como que você se comporta em relação a ela. Olha, comigo aconteceu tudo sem querer, né? Quer dizer, quando eu escrevi justamente os contos do Pente de Vênus, foi a tal experiência inicial, muito avassaladora e aflitiva, que eu queria ter escrito 14 romances naqueles poucos meses. Mas, como não dava, eu tinha a impressão que eu estava imprensando as histórias e escrevi 14 contos. E, com isso, eu me propus a, depois, com um pouquinho mais de ar, digamos assim, um pouquinho mais de tempo, escrever algumas histórias mais longas que eu acabei me dando conta de que seriam romances. E continuei gostando muito de escrever contos. Eu gosto muito de escrever contos. E aí aconteceu na minha vida a história dos contos mínimos, né? Que foram uma coisa que me marcaram muito. Muita gente só me conhece até ou me conhece mais pelos contos mínimos, que eu fiz durante quase 10 anos, se contar o período da Folha de São Paulo e do Jornal do Brasil, na revista de domingo. Os contos mínimos, eu comecei fazendo na Folha, num espaço que a Folha tinha, que era uma coisa... Folhatinha é um cacófato, desculpem. E que era muito pequenininho. Eram assim, no meu computador, na época, eram 6,5 linhas, era quase um haikai. E eu dei a esse espaço, me convidaram para fazer nesse espaço, eram vários escritores fazendo, isso continuou durante anos. Fernando Bonassi era um que estava desde o início, e continuou, enfim, entraram e saíram vários. Então, cada um dava um nomezinho ao espaço. Eu dei o nome de Contos Mínimos. E a minha proposta era escrever ficção, que era um super desafio, né? Eram 2 vezes por semana, se não me engano, inventar uma historinha que coubesse em 6,5 linhas. E eu adorei fazer. E fiquei durante, não me lembro se 1 ou 2 anos, e saí. Aí passou um pequeno espaço de tempo e alguém da revista de domingo me chamou para fazer e me ofereceu uma página da revista. E aí, quando eu falei, por acaso, dos contos mínimos, a pessoa que me convidou, que eu já não me lembro mais quem era, falou, mas esse título é tão bom, mantém esse título Contos Mínimos. E eu, na época, achei que era uma coisa imprópria, porque, na minha cabeça, conto mínimo era aquele de 6,5 linhas. Mas, ao longo dos anos que eu fiz os contos naquela uma página, eu encontrei muitas pessoas que me perguntavam, na rua ou em bate-papos como esse aqui, como é que você consegue contar uma história em uma página só? Então, você veja que tudo é relativo, né? Bom, então, essa coisa das diferentes métricas... Veja que foi acontecendo assim, né, um pouco me levando meio sem querer. A questão da crônica. Os contos mínimos, embora tivessem esse título de contos mínimos, eles, a partir de um certo momento, eles começaram a se transformar em crônicas às vezes. Então, às vezes, eles eram crônicas, às vezes, eles eram conto,
às vezes eles eram uma mistura dos dois, às vezes eles eram uma crônica falsa, porque a crônica é definida, em geral, como uma história contada, né, por alguém que está assistindo a uma coisa do cotidiano ou da cidade, e, em geral, uma coisa que realmente aconteceu, que seria uma não ficção. E eu cansei de escrever coisas com sabor de crônica, contando coisas que eu vi e que não só eu não tinha visto, como a pessoa que estava contando não era eu, e sim uma persona que estava ali contando a história. Então, eu acabei, aí já temos romance, contos maiores, contos menores, microcontos, crônicas. E a mistura de tudo. Aí, em 2007, eu que achei que nunca ia fazer nada de não ficção na minha vida, na época eu já estava casada com o Rui há mais de 10 anos, e o Rui, né, era o escritor, o biógrafo de não ficção, o escritor de não ficção por excelência. Eu via como ele se envolvia nas pesquisas, então nunca imaginei fazer nada de não ficção. E aí, de repente, eu me defrontei com uma história na minha própria vida tão assombrosa e tão forte que me sentia, por alguma razão, compelida a narrar uma memória, digamos assim, não sei como classificar esse livro, que foi o livro que eu escrevi sobre o mal de Alzheimer da minha mãe, chamado O Lugar Escuro, que foi um livro que acabou também tendo assim uma história própria, imensa, que se estende até hoje. Esse livro virou uma peça de teatro, e que, aliás, eu que adaptei, que eu também comecei a me meter em teatro. E só poesia, né, que eu nunca fiz nem nunca farei. Nunca fez? Não tenho cacife para certeza? isso. Não. Imagina, e se eu fizesse, eu não mostraria nunca para ele. Os contos do Pente de Vênus, que eu comecei a escrever, acho que em 93, ou antes, e nada, 91, eu acho. Eu já namorava o Rui na época, desde 90. Eu fui mostrar para ele, acho que em 94 só. Eu tinha um medo horrível de mostrar para ele. Eu levei um mês para ler. Levou 2 meses para ler. Ele morava em São Paulo e eu no Rio, ele levou para São Paulo, nunca mais falou no assunto. Eu achava que ele tinha odiado e não queria me contar para não perder a namorada, né? Bom, mas voltando... Eu tinha medo de ler, claro. Voltando às várias métricas. Então, teve O Lugar Escuro, né, um livro de não ficção. De repente, eu me vejo, como eu vi anteontem, amanhã é o Dia Mundial, o Dia Nacional contra a doença de Alzheimer. Anteontem, lá estava eu numa mesa, né, no congresso anual da Associação Brasileira de Alzheimer, que tem representações e filiais no Brasil inteiro, falando sobre Alzheimer, ao lado de médicos, né? Eu que sou uma leiga, não entendo cientificamente do assunto, mas as pessoas se comovem muito, né, com o depoimento, enfim, com as coisas que eu botei no livro. Então, foi assim, eu fui, e aí aconteceu. A Heloísa foi passando de um formato para o outro, né, por acaso, como ela falou, eu sei, porque eu acompanhei tudo. Agora, realmente, o que impressiona é a capacidade dela de fazer bem todos esses formatos. Porque uma coisa é você escrever uma crônica de 2.000 caracteres, a outra é você fazer um romance de quantos? 500, 400 mil caracteres, né? E é impressionante. Você tem que medir as palavras, tem que medir as ideias, enfim. Ela consegue fazer tudo espetacularmente bem. Você perguntou sobre a minha experiência. Eu sempre fiz biografia, ou seja, que é um trabalho que se compõe de levantamento de informações e de histórias por um motivo muito simples. Eu passei a vida inteira fazendo isso, né? Desde que comecei a trabalhar em jornal, aos 19 anos de idade como repórter, depois ocupei todas as funções possíveis, né? de
de jornalismo, exceto, eu só não mordi o cachorro, né? O resto fiz tudo, de certa maneira. Repórter especial, chefe de reportagem, redator, copydesk, editor, colunista, crítico. O que você pensar, eu fiz, né? Isso consiste em você trabalhar com informações, né? Ou que você levanta, que outros levantam para você, e você organizar aquilo numa página, seja de jornal, de revista ou de livro, no caso, a biografia. Nesse trabalho da biografia, o biógrafo não existe, de certa maneira. Ele não pode existir. Ele existe só para levantar as informações e organizar em forma de texto. Mas o leitor não pode, na minha maneira de trabalhar, pelo menos, o leitor não pode se dar conta da existência do biógrafo. O biógrafo tem que ser um vidro entre a narrativa e o leitor. Ele não pode ser percebido, né? Então, o biógrafo não pode imaginar nada sobre o seu personagem, não pode deduzir nada, não pode inferir nada, não pode adivinhar nada, não pode imaginar nada e muito menos inventar, né? Ou você tem a informação ou você não tem. Se não tiver, não pode escrever. Se você tem a informação X e tem a informação Z, mas não tem a informação Y, que vai juntar X com a Z, você não pode escrever enquanto você não encontrar a informação Y. Não é permitido, ou não deveria ser. Eu nunca permiti isso a mim mesmo. Não é permitido você inventar uma informação Y que junte as duas. Sabe? Porque se fosse possível o biógrafo imaginar ou inventar alguma coisa, é muito fácil. Vai escrever ficção de uma vez, entendeu? Muito melhor, né? Você vai escrever ficção, você não tem que passar 2 anos atrás de uma fonte de informação, sabe? Você não tem que apurrinhar dezenas de pessoas. Fulano, onde eu posso encontrar o fulano? Sabe se ele está vivo? Sabe o telefone dele? Sabe onde mora? Em que cidade mora? Está gagá? É capaz de falar ainda? Está a fim de me receber? Quando receber, vai dizer coisa com coisa? Agora você multiplique isso por 200, porque são 200 fontes. Para você chegar nessas 200 fontes, você apurrinha pelo menos 4, 5 pessoas para cada uma. Então, você está lidando com um universo de 1000 pessoas, de quem você depende, de quem você está importunando, etc. Se você quer ser romancista, você só depende de você mesmo. Então, vai ser romancista de uma vez, não tem problema, né? Agora, eu era biógrafo porque eu não conseguia ser romancista, entendeu? Então, quer dizer, como eu sempre tive consciência de que eu não tenho a menor imaginação para inventar histórias, então, por isso, eu tinha que descobrir as histórias vividas por outros, né? Aí aconteceu que, depois de muitos e muitos anos, né, eu fiz o livro do Chega de Saudade, que é a história da Bossa Nova, né, um apanhado, né, envolvendo centenas de pessoas, depois a biografia de Nelson Rodrigues, depois a do Garrincha, depois um livro chamado Ela é Carioca, que é uma enciclopédia de Ipanema, com 231 verbetes de personagens, instituições de Ipanema, que também deu equivalente quase a 231 mini-biografias, né? Levei 2 anos fazendo. Depois o livro da Carmen Miranda, levei 5 anos fazendo. Mas, no decorrer dessa história, eu comecei a ver que havia personagens da vida real e histórias que eles viveram que talvez fosse interessante desenvolver de maneira ficcional. O primeiro foi o Olavo Bilac. A Companhia das Letras lançou uma coleção chamada Literatura e Morte, em que o personagem de cada romance ou cada novela, de romance mais curto, seria um escritor. Esse escritor que teria que viver uma história meio de mistério e seria uma história de ficção, evidentemente. Então, a Companhia das Letras convidou o João Ubaldo, convidou o Veríssimo, convidou o Rubem Fonseca, enfim, né, os grandes romancistas da época, 20 anos atrás, e o Luiz, cada um escolheu o Hemingway, o outro escolheu o Oscar Wilde, o outro escolheu o Molière, o outro escolheu o Marquês de Sade, enfim. Quando o Luiz Schwartz me perguntou se eu gostaria de participar dessa coleção, eu falei que gostaria, mas perguntei se mas pode ser um escritor brasileiro, né, porque só tinha estrangeiro, né? Não, claro, quem você quiser. Aí eu pensei no Olavo Bilac. Eu imaginei uma história passada no Rio, no começo do século XX, na época do Bota Abaixo, do prefeito Pereira Passos, e um personagem que atenderia, digamos, à minha capacidade de escrever aquilo, seria o Olavo Bilac,
que não era tão batido quanto João do Rio, nem tão dramático quanto Lima Barreto, e, ao contrário, era um homem muito popular, saía muito à rua, era um homem alto, um homem magro, comparativamente jovem, capaz, por exemplo, também, se eu quisesse fazer ele pegando um bonde, andando, ele pegaria, né? Se eu quisesse fazer ele saltar de uma certa altura, ele faria. Então, eu escrevi assim, uma história envolvendo o Bilac, o Zé do Patrocínio, que era amigo dele, e tudo girando em torno de um balão que o Zé do Patrocínio estaria criando num subúrbio do Rio, inspirado nos balões que o Santos Dumont estava fazendo em Paris. E uma dupla de aeronautas franceses, incapaz de roubar os planos do Santos Dumont, resolveu mandar uma espiã portuguesa ao Rio para seduzir o Bilac, que era amigo do Patrocínio, e, através dele, roubar os planos do balão do Patrocínio. Essa história aconteceu. O balão do Patrocínio é uma história verdadeira. O Santos Dumont ajudava o Patrocínio. O balão do Patrocínio, antes de ficar pronto, pegou fogo na vida real, na minha história também. Enfim, toda a história partia de fatos reais, exceto que a história era fictícia, porque eu só consigo trabalhar assim, com personagens que existiram, mas que eu faço, então, fazerem coisas que eu sei que eles não fizeram, né? Mas que poderiam ter feito. Essa é a ideia. Depois, eu tive anos depois, eu tive uma outra ideia. Eu tenho uma ideia de ficção a cada 7 anos, 10 anos, por incapacidade mesmo de... Eu não vivo no mundo de criar história de ficção. Eu posso ter 10 ideias de biografato por dia, mas para eu conseguir ter uma ideia de uma trama fictícia é muito difícil para mim, ao contrário da Heloísa e de você. Anos depois, né, muito pressionado pela editora Objetiva, que viu, não, você tem que fazer outro romance, não sei o quê, eu finalmente tive uma ideia que foi... Eu estava lendo Memórias do Sargento de Milícias pela 20ª vez e me dei conta que o menino Leonardo, personagem central do livro, com cerca de 12 anos de idade, era muito parecido com o jovem príncipe Dom Pedro, que tinha acabado de chegar ao Brasil com a família real, o futuro Dom Pedro I, o futuro imperador. O jovem príncipe Dom Pedro, assim como Leonardo, era um menino muito, muito independente, muito estouvado, né, muito romântico, muito corajoso, vagabundo, não gostava de estudar, e andava pela rua com grande facilidade. E eu achei que ia ser engraçado juntar o jovem príncipe Dom Pedro com o Leonardo, do personagem fictício, do Sargento de Milícias, e botar os dois à solta no Rio, no Rio de 1810, 2 anos depois da chegada da corte, para que eles tivessem 12 anos e as transformações da chegada da corte, as primeiras, já terem sido implementadas, né? Então, quer dizer, eu inventei uma história a partir de personagens reais. Nos 2 casos, tanto no caso do Bilac como no caso do Era o Tempo do Rei, eu fiz questão de que o título e a capa do livro contivessem a palavra romance. Então, assim, Bilac vê estrelas, embaixo, romance, para que ninguém pensasse que é a biografia do Bilac. Não é, né? E o Era o Tempo do Rei, um romance da chegada da corte. Ou seja, eu não queria nunca que houvesse essa confusão, porque eu acho que... Quer dizer, eu descobri que assim o documentário, a pesquisa, a investigação, a vida real, pode se misturar com a ficção. Mas a ficção jamais pode se misturar com a vida real, no caso da biografia. Nesse ponto, eu sou rigorosamente, sabe, linha dura, eu não saio disso. A biografia vive de informações exclusivamente. A ficção vive da imaginação, mas pode se beneficiar de informações, desde que... Olha, biografia romanceada e romance histórico, eu tenho horror. Eu queria falar do Pasquim, lá, Rui Castro, do Pasquim, aquela entrevista de Leila Diniz que você fez lá no filme. Eu queria saber se Leila Diniz ela era debochada ou se ela tinha alguma coisa ideológica, assim, tá? Tá, olha só, você está falando do ano de 1969. Você é veterano, hein?
Aquele Pasquim foi o Pasquim número 22. O Pasquim tinha sido criado 4 meses antes, no ano de 69, e aquele Pasquim 22, com a entrevista da Leila, foi talvez o Pasquim mais famoso que existiu. Realmente o meu nome está lá, numa das chamadas da capa, o desenho do Jaguar, está lá, eu lá assinando uma matéria qualquer. Mas eu não participei da entrevista da Leila, mas eu conheci Leila Diniz, como todo mundo da minha geração conheceu e se apaixonou por ela, alguns, como eu, à distância. E ela não tinha nada de ideológico, nada. Ela era um artista debochado. Ela era completamente espontânea, ela libertária, aplicava isso à vida dela, não dava satisfações a ninguém. Mas no filme você leva crédito que você estava na entrevista lá. Qual filme? Qual filme? De Leila Diniz lá, ou não? Então. Não sei nem que filme é esse, mas eu não estava, não. Não estava, mas podia ter estado, entendeu? Mas por acaso não estava. E fala do Pasquim, fala do Pasquim um pouquinho. O Pasquim foi uma coisa sensacional nos primeiros tempos, né? Eu tenho orgulho de ter começado no Pasquim, no número 6 ou 7, mas depois eu não tive uma colaboração regular no Pasquim, porque o Pasquim era muito feito por pessoas que estavam desempregadas, né? E eu sempre tive emprego, basicamente. Eu trabalhei na Manchete, no Correio da Manhã, em outros lugares. Eu não tinha tempo de colaborar no Pasquim porque eu estava empregado. Mas eu acompanhava, eu era amigo de todo mundo do Pasquim, né? Do Paulo França, do Melô, do Jaguar, do Enfio, todo mundo. Então, eu acompanhei, eu colaborei no Pasquim esporadicamente, mas eu não era representativo do Pasquim, né? De maneira alguma. Mas acho que o Pasquim foi muito importante. O Pasquim tirou a gravata da imprensa brasileira, acabou de tirar, né? Tornou a imprensa mais descontraída, né? Mais debochada, um pouco mais divertida. Não foi quem inventou isso, não. Você pega os Correios da Manhã do ano de 66, 67, 68, você já vai ver. Tanto que o Pasquim foi feito por pessoas que vieram desses jornais, né? Onde já estavam se ensaiando naquele tipo de prosa jornalística que o Pasquim representaria depois. Grande prazer estar aqui. Viemos de Uberlândia, especialmente para assisti-los. Valeu muito a pena. Obrigado. Com relação a Rui, você tem escrito regularmente na Folha. Começou uma crônica, foi ampliando, agora são 3 por semana. 4 por semana. 4 por semana. Começou com 3, depois me pediram fazer mais uma. Pois é, foi ampliando. E eu, por acaso, sou jornalista, eu não consigo dimensionar como é que você consegue tanto frescor, né, nas ideias, nos assuntos abordados, e com tanta constância, né? Porque haja inspiração, o dom da escrita, ok, o talento, ok, mas e as ideias? Elas estão sempre frescas, sempre atuais, interessantes, não dá para não ler, né? Obrigado. O slogan da Folha, mas que se aplica a você. Olha, isso aí também é outra coisa que eu devo à Heloísa, né? Eu sempre fui um leitor das crônicas da Heloísa, que fazia uma por semana no Jornal do Brasil, na revista Domingo. Eu só ia ler impresso, naturalmente, porque ela não me deixava ler antes. Eu ficava sempre espantado com essa regularidade, né? Porque eu leio cronistas a vida inteira, né? Quer dizer, desde que eu aprendi a ler, eu comecei a ler lendo Nelson Rodrigues, né? Então, quer dizer, o próprio Coni, por exemplo, que é o meu amigo desde o ano de 69, né? Há 44 anos que eu tenho a honra de ser amigo do Coni, comecei a ler o Coni em 62, né? Quando eu tinha 14 anos. E eu sei, lia Rubem Braga, lia Fernando Sabino, lia Paulo Mendes Campos, lia todos eles, né? Nelson Rodrigues, Antônio Maria. E eu sei como é. Tem dias que o cronista não está nos seus melhores momentos, mas tem que preencher aquele espaço, então ele manda o que tiver, né? O Nelson Rodrigues, inclusive, tinha dias que até por questão de doença ele não podia fazer a coluna naquele dia. Ele fazia 3 por dia, né? Isso é impressionante. 3 crônicas por dia. Uma de As Confissões de Nelson Rodrigues no Globo, a outra Soma das Estrelas Imortais sobre futebol no mesmo Globo, e uma terceira, chamada de Bom Dia, uma coisa assim, sobre futebol, no Jornal dos Esportes, né? É quase monstruoso, na verdade. E você
tem muita chance de você ter uma produção irregular. Eu também tenho. Mas eu faço o seguinte, eu lamento informar que eu vivo em função dessa coluna, né? Eu passo o dia inteiro, quer dizer, tudo, a Heloísa sabe disso, o cronista sabe disso. Quer dizer, só que uma coisa é você viver em função de uma por semana, outra em função de 4 por semana. Então, quer dizer, eu leio jornais todos os dias, leio 3 jornais por dia, eu fico atento ao que está acontecendo, eu converso com as pessoas, e quando eu me decido por que algum assunto pode dar alguma coisa, eu procuro sempre uma maneira diferente de abordar esse assunto. Porque eu faço questão de que a minha coluna, por exemplo, aquela é uma página séria, né? Só tem gente que fala de política, de economia, né? É coisa mais séria. A minha não é tão séria, evidentemente, entre outros motivos, porque eu tomei um compromisso comigo mesmo de não conspurcar aquele espaço com nomes de políticos, exceto em último caso, né? Então, quer dizer, você pode ver que todas as crônicas têm minimamente a ver com o noticiário, mas é sempre um ângulo talvez mais inesperado, né? Alguém que faleceu, um amigo, uma Isso eu evito situação. muito, eu evito. Nessa coisa, é impressionante. Na minha idade, a quantidade de gente espetacular que morre é incrível, né? Na minha idade, morre muita gente boa, né? Quando eu era mais garoto, raramente morria assim, alguém importante. Agora não, todo dia morre um. Eu fico muito preocupado em não transformar aquele espaço num espaço de obituário. Não fica bem. Obrigada. Deixa eu só, antes de você passar aí, deixa eu fazer uma pergunta para a Heloísa. Heloísa, escrevendo em diversos gêneros, você tem alguma predileção por algum deles? Ou, mais que isso, quer dizer, além disso, algum deles te provoca mais dificuldade ou menos dificuldade na execução deles? Predileção por algum deles para fazer, você diz? Não, eu gosto muito de escrever. Eu acho escrever uma coisa muito... talvez por ter sido uma descoberta tardia para mim. Até hoje, eu me encanto com o prazer e a dor, né? Porque tem muito sofrimento envolvido. E é aquilo que o Rui falava, né, que até no trabalho de biografias, essa coisa das surpresas que vão acontecendo. Mas eu acho que isso acontece em tudo, realmente em tudo. Pode acontecer em tudo. Mas eu gosto muito de escrever conto. Gosto muito de escrever conto. Se tivesse que escolher à força, fosse obrigada a escolher, eu acho que eu diria contos. Você gostou de escrever também história de viagens, né? Que é um dos motivos pelos quais nós estamos aqui, né? Mais uma linguagem, vai. Conta aí agora, Heloísa. Mas aí, na verdade, muitos desses textos, que ele está falando do Terra Mariar, né? Terra Mariar é o livro que nós fizemos juntos. Pela primeira vez fizemos um livro juntos, né? E são textos realmente que nós fizemos em vários momentos das nossas vidas, mas muitos desses textos, não todos, são textos que foram feitos para revistas ou jornais, né? Então, é realmente já uma outra coisa. Não são exatamente reportagens. No caso do Rui, tem uma série de reportagens que ele fez, fantásticas, que ele fez para o Estado de São Paulo, sobre o bicentenário da Revolução Francesa, que está nesse livro. São textos sensacionais, carregadíssimos de informação, você que fica impressionada, né, com essa capacidade dele. Eu, quando li esses textos pela primeira vez, sabendo que ele escreveu esses textos em Paris, ele viajou para cobrir o bicentenário e mandou essa série de 6 matérias que saíam em página dupla no Estado de São Paulo, ou seja, matérias imensas. Ele mandou essas 6 matérias de lá. Quando eu li, eu fiquei, mas como é que esse cara conseguiu descobrir tudo isso, estando lá, né? Ele não veio para cá e teve 2 meses ou 3 meses, né, como os repórteres da New Yorker têm, por exemplo, para fazer as suas matérias. Ele teve que fazer tudo isso lá e mandar. Eu não sabia que era impossível. Então, são textos mais jornalísticos, né?
mas que é um livro que a gente adorou fazer. Tem vários textos inéditos, né, que nós fizemos para o livro, que não saíram na imprensa, mas todos com esse tom, assim, que é o tom do livro, que tem o subtítulo de Peripécias de 2 turistas culturais, que é essa nossa maneira de abordar os lugares aonde a gente vai, tentando entender melhor a alma das cidades, aprender sobre elas, né? E com referências de cinema, de literatura, com observações sobre artes plásticas, arquitetura, com todo um envolvimento cultural e história, não preciso nem dizer, com todo o envolvimento cultural quando a gente viaja, né? Porque a gente nota que muita gente viaja para fazer compras ou para ir só nos lugares mais manjados, né? Nos cartões postais. Então, a gente quis fazer esse livro, a gente descobriu que tinha alguns textos sobre isso, sobre cidades, e a gente fez novos e acabou reunindo nesse livro, que foi um livro muito divertido, que a gente achou que teve um resultado bem gostoso de ler. Não, na verdade, foi você que se deu conta de que a gente tinha escrito uma série de coisas, cada qual por si, de viagem que nós tínhamos feito nos últimos 20 ou 30 anos. E, ao ver que esses textos, né, descobriu-se que eles tinham uma certa unidade, porque, por acaso, a nossa visão do que deve ser uma viagem a um outro país, a outra cidade, a outro estado, era muito parecida, ou seja, sempre tentar enxergar por trás do cartão postal, né? Nunca ficar naquele óbvio ali, o circuito turístico, né, de pessoas que passam meio... sabe, Veneza, por exemplo, é uma coisa espetacular. Você está na Praça São Marcos de manhã, assim, 8h30 da manhã, não tem ninguém na praça, ninguém na rua, né? Os pombos lá, tadinho, quase que morrendo à míngua, e tudo mais. E, de repente, atracam os primeiros vaporetos, né? E começa a descer gente. Mas assim, são centenas de milhares, de uma hora para outra, parecem formigas, coisa impressionante. Os caras, a Veneza treme, né? Sobre os pés daquela multidão que corre para lá e para cá, não sei o quê, e dali a 6 horas, é o contrário. Voltam todos para os navios, vai todo mundo embora, né? E o cara acha que viu Veneza, né? Aí você confronta isso com Charles Dickens, né, com o Lord Byron, né, e muitos escritores, né, que moraram 5, 10 anos, a vida inteira em Veneza, e não chegaram a conhecer Veneza, né? Ou seja, o turista moderno é espetacular, né? Porque ele consegue ver Veneza em 6 horas, coisa que Lord Byron não conseguiu em não sei quantos anos. Mas, enfim, essa é só uma observação. Nós tentamos não fazer como turistas, a gente tenta conhecer lugares diferentes, né? A gente tenta procurar nesses lugares as referências literárias, cinematográficas, históricas. Vamos tentar achar aquela rua onde foi filmada aquela cena da Katharine Hepburn no filme tal, ou não sei o quê, ou aquela cena onde se passa o romance, sabe? Aquele Jardim de Paris, que é o cenário dos Três Mosqueteiros, do Alexandre Dumas, do D'Artagnan, né, duelava de espada ali, o Jardim de Luxemburgo, etc. Enfim, e, de repente, nós vimos que nós tínhamos textos que davam para montar um livro, e fizemos vários de outras viagens que nós não tínhamos escrito, e aí saiu o livro. Eu gostaria de perguntar ao Rui Castro sobre a Bossa Nova, né? Oi. Falando sobre a Bossa Nova, em 91, em Belo Horizonte, eu entrevistei o Sérgio Ricardo, e houve uma polêmica entre vocês. Ele falou que você é muito conservador, que não gosta que ninguém fale ideologicamente dentro da Bossa Nova. Eu gostaria que você comentasse alguma coisa dentro, não só da Bossa Nova, mas da MPB, desse ponto de vista do Sérgio Ricardo. Bom, o Sérgio Ricardo escreveu um livro inteiro, né, contra mim, né, que eu nunca li até hoje. Ele não tive tempo de ler até hoje, mas imagino que ele tenha explicado melhor esse ponto de vista aí. Como eu não li, eu não sei muito bem o que ele quer dizer com isso. Eu só sei o seguinte, que o Tom Jobim, o Carlos Lira, o Roberto Menescal, o Baden Powell, né, todos os compositores da Bossa Nova, os músicos de verdade da Bossa Nova,
A música não é de direita nem de esquerda, né? A música é boa ou ruim. A letra, sim, pode ter conotações aqui ou ali. Não tem problema nenhum. Não vejo nenhum problema nisso. O Sérgio Ricardo, por exemplo, tem músicas perfeitamente lindas, né, como Pernas, como outras, né, que não têm o menor conteúdo social e são muito bonitas. Quando ele quer fazer música também de direita, ele faz, entendeu? Né? Ou seja, eu nunca entendi essa bronca. Talvez ele tenha ficado na bronca comigo porque eu contei um episódio referente a ele no Festival do Carnegie Hall, em que ele foi o informante do Zé Ramos Tinhorão, que fez um artigo destruindo o festival. Talvez seja isso, acho que foi isso que deixou ele meio chateado comigo, entendeu? Infelizmente, eu não tenho culpa, porque a própria pessoa para quem ele passou as informações, que foi o Tinhorão, me contou que quem passou foi ele, entendeu? Então, eu não gosto de entregar minhas fontes, mas como o Tinhorão não estava nem preocupado com isso, me confirmou que foi o Sérgio Ricardo que passou as informações de dentro do palco para ele. Agora, veja bem, eu sou grande fã do Sérgio Ricardo, sou grande admirador dele como músico, né? E lamento que a própria obra dele não tenha o reconhecimento que ela merece. Bom, então agora nós vamos para a última pergunta. Sou Sim, eu. Sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Não Tô sou eu, escrito. infelizmente. Eu quero perguntar para o Rui, perguntar não, comentar, na verdade, uma pequena crônica que eu achei uma obra-prima, você falando da questão viagem, você comentou sobre aquela empresa que está mandando gente para Marte só de ida, na semana passada, e uma jovenzinha se candidatou, né? E aí você traça o perfil psicológico de quem deveria ir a um ambiente hostil. O pastor Marcos Feliciano. Não é o Marcos Feliciano. Marcos... um outro. Pereira. Marcos Pereira. Ideal, né? Ali você encerrou de uma maneira muito legal. Quero te cumprimentar por essa Obrigado. crônica. Bom, já que era uma... pois é, como não foi pergunta, então vamos deixar uma pergunta, então. Ok? Eu sou bem mandado. É a última pergunta, então. Eu queria perguntar também para o Rui, com todo o respeito à Heloísa, mas eu queria perguntar para o Rui, eu gosto muito do seu estilo, da sua escrita, né, nos livros, e eu acho que você tem um tremendo bom humor, de um jeito muito bem colocado. Não é só uma graçola, não é uma paparicação do leitor, mas é algo que realmente encanta a gente. E às vezes eu penso assim, eu acho que esse lance do Rui tem alguma influência daqueles escritores americanos que o Paulo Francis vivia citando e que eu não li. Eu li poucos escritores americanos. Eu li uns caras antigos, como o Thoreau, né, esses caras do século XIX, ou o poeta Walt Whitman, mas eu não li esses escritores americanos do século XX, que certamente são importantes. Então, eu queria te perguntar se esse humor tem algo dessa turma, assim, da Dorothy Parker, dessa roda aí que eles viviam citando, e você também, de vez em quando, cita. Tem, claro. Eu fui muito interessado naquele pessoal da mesa redonda do Algonquin, né, que incluía Dorothy Parker, Robert Benchley, George S. Kaufman, 5 ou 6 grandes escritores americanos que se caracterizavam pelo humor. Mas eu fui muito influenciado também pelo Nelson Rodrigues, pelo Coni, pelo Rubem Braga, pelo Paulinho Mendes Campos, Fernando Sabino. Isso. Eu fui influenciado por todos os escritores que eu li, né? Pelo Lewis Carroll, que eu comecei a ler com 5 anos de idade. Uhum. Ou seja, a escrita é uma depuração de uma vida inteira. Você não pode... Se você conseguir mapear o chamado estilo a 3 ou 4 escritores... esse cara é um fiasco, entendeu? Ou é uma fraude, né? Não há essa possibilidade. Quer dizer, o fulano de tal é influenciado pelo fulano, Beltrano de Ciclano. Ou seja, você então detectou ali, esse cara então é um mero copiador.
Na verdade, não. Quer dizer, uma escrita resume tudo, não só os livros que você leu, como também os poemas que você leu, os filmes que você assistiu, as músicas que você ouviu, as letras que você decorou, entendeu? As peças de teatro que você viu, e também as pessoas com quem você conversou, passou a vida conversando, e as aventuras que você viveu à noite, principalmente, que é a hora onde acontecem as coisas, no meio da rua, né? Quer dizer, os maridos de quem você fugiu, entendeu? As bordoadas que você levou da polícia, né, de madrugada, os gerais que você levou, enfim, tudo isso conta para escrever. Entendeu? Eu li há uns tempos atrás uma crônica sua relatando de modo maravilhoso a sua doença. E eu guardei porque eu nunca vi uma coisa tão bem escrita, assim, emocionante, mas resumida, sem ir para o lado piegas, mas maravilhoso. E fico muito satisfeito de saber que você recuperou realmente e que continue a nos deliciar com suas crônicas. Ficar doente comigo ficar doente é comigo mesmo. Já estamos aí. Bom, então eu agradeço o Rui, agradeço a Heloísa, agradeço principalmente vocês todos que estão aqui. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigada.